Fala pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal. Meu nome é Marcelo Kuhlmann, eu sou biólogo e doutor em botânica formado pela Universidade de Brasília. E nesse vídeo eu vou falar para vocês alguns aspectos relacionados à sobrevivência no bioma cerrado. Essa aula foi uma solicitação feita pelo capitão Rogério Nogueira, do BOP, da Polícia Militar do Distrito Federal, que é coordenador do curso de operações especiais e também é engenheiro agrônomo. Então eu fico bastante honrado com esse convite e agradeço a confiança do capitão Rogério. Eu dividi essa aula em 3 partes para ela ficar mais didática. Nessa primeira parte, vou falar para vocês sobre os tipos de vegetação do cerrado e qual a relação dessas fitofisionomias com a presença de água. Na segunda parte, vou falar sobre frutos comestíveis do cerrado, que é um tema que eu venho estudando já há mais de 15 anos, tenho já algumas publicações sobre isso. E na terceira parte, vou falar para vocês sobre a fauna do cerrado e também alguns aspectos relacionados aos riscos associados com esses animais. Bom, para começar, nós podemos fazer a seguinte pergunta: é possível sobreviver no cerrado? Quando a gente fala em cerrado, muita gente pensa num local árido, com pouca água, com poucos recursos, seco, mas como a gente vai ver ao longo dessas aulas, é muito pelo contrário, o cerrado ele é muito rico, mas precisamos conhecer então toda essa riqueza, toda essa biodiversidade para a gente poder então tirar o melhor proveito dessa nossa casa que é o bioma cerrado. Agora, para responder essa pergunta, basta a gente lembrar também de quem que vivia aqui no bioma e ainda vive há centenas e milhares de anos, que são os povos tradicionais, o Homo serratensis. Estima-se que os povos tradicionais eles já ocupam esse território aqui do Cerrado há cerca de 13 mil anos. Então, é um conhecimento acumulado já de milhares de anos que esses povos eles possuem. Então, a gente deve muito respeito a esses guardiões do Cerrado, que são os Homo serratensis, nas palavras do historiador Paulo Bertrand. Inclusive, eu recomendo muito esse livro aqui, que é o História da Terra e do Homem no Planalto Central. Eu vou deixar no link desse vídeo onde vocês podem adquirir esse livro e também um vídeo documentário muito interessante que aborda essas relações da ecohistória no Planalto Central. A gente precisa valorizar muito esse conhecimento tradicional, porque realmente esses povos, eles vivem, não só sobrevivem, mas eles realmente vivem do cerrado. O cerrado para eles é o sustento, é a farmácia, tudo que eles precisam aí de alimento, de medicamento, eles conseguem adquirir através dessa biodiversidade que eu vou mostrar para vocês. Então, quando a gente fala em cerrado, a gente tem que lembrar disso aqui, que muito pelo contrário de ser um ambiente árido, seco, a gente está falando da savana mais biodiversa do mundo, o berço das águas. É o local aqui no Brasil onde estão as nascentes das principais bacias hidrográficas brasileiras. Então, realmente, é um bioma muito rico que merece nosso respeito e merece que nós valorizemos toda essa riqueza que nós temos aqui. Ok, mas e aí? Onde achar água? Bom, como a gente vai ver, o cerrado ele não é homogêneo. O cerrado ele tem diversas fitofisionomias e cada uma dessas fitofisionomias ela pode estar mais associada com água ou menos. E para mostrar sobre a relação então dessas diferentes fitofisionomias do cerrado, eu recorro sempre a essa figura aqui do pesquisador José Felipe Ribeiro, da Embrapa Cerrados, porque ela é bastante didática.
Nessa figura foi feito então um perfil das fitofisionomias do bioma cerrado, e a gente pode ver que essas fitofisionomias elas estão divididas em formações florestais, formações savânicas e formações campestres. E por sua vez, cada uma dessas formações elas se subdividem ainda em diferentes fitofisionomias que vão variar justamente com base no perfil do solo onde esse tipo de vegetação ocorre. Então, para cada tipo de solo que tem no bioma cerrado, nós temos uma vegetação diferente associada. Se eu pego aqui, por exemplo, as formações florestais, nós temos a mata ciliar, a mata de galeria, a mata seca e o cerradão. Percebam aqui nessa figura bastante didática como que é o solo, né, de uma mata ciliar ou de uma mata de galeria. É um solo saturado em água. As matas de galeria, elas são aquelas matas, aquelas florestas que acompanham então cursos de águas, onde tem nascentes, córregos, cursos de águas menores, e as matas ciliares são aquelas florestas que ocorrem nas margens dos rios, né, dos rios de grande porte. Já as matas secas e o cerradão são formações florestais não associadas com água. Se a gente pegar aqui o perfil do solo, por exemplo aqui na mata seca, a gente vê que é um solo raso, geralmente raso, com afloramentos rochosos, né? Isso que está aqui em cinza é a rocha, e o que está em vermelho é o solo. Então você vê que é uma mata seca, né? A água não está disponível aqui na superfície. Se a gente pega aqui um cerradão, da mesma forma, a água está lá no fundo, tá vendo? É um solo bastante profundo, e a água ela não vai estar aqui na superfície, ela vai estar lá no fundo. Da mesma forma, nas formações savânicas aqui do cerrado, né, que é o cerrado denso, o cerrado típico, o cerrado ralo, é uma vegetação que possui um solo bastante profundo, né, e a água vai estar lá embaixo, né, vai estar lá em contato com a rocha. Então é um solo bastante profundo. Esse aqui é a vegetação predominante que a gente encontra no bioma cerrado, tanto que quando a gente fala em cerrado a gente sempre lembra primeiro desse tipo de vegetação, que é aquela que a gente fala que é uma floresta invertida, porque as raízes dessas árvores aqui, dessas plantas, elas de fato são muito profundas, né? Para quê? Para poder buscar água lá no subsolo. São raízes bastante profundas, né, de 3 a 4 vezes maiores do que aqui a parte aérea. Mas nós também temos aqui nessas formações savânicas do bioma cerrado alguns tipos de vegetação onde a água está mais próxima da superfície do solo. Por exemplo, aqui o Parque de Cerrado, né, que também pode ser chamado de Campo de Murundus, né, isso varia um pouco entre autores, que são tipos de vegetação com solo hidromórfico, ou seja, com solo saturado em água. Nós também temos, nesse caso aqui, a vereda, né? As veredas, onde ocorrem então os buritizais, que é onde o lençol freático está bastante próximo da superfície, né? Quando a gente olha aqui no perfil do solo, a gente vê que o solo aqui é raso, né? Aqui já tem uma camada de rocha aqui em cinza bastante pronunciada, e esse solo ele é raso, então por isso que essa água ela fica acumulada aqui bem próximo da superfície. E nas formações campestres, que são aquelas formações onde não tem árvores, né, tem uma ou outra árvore, né, uma vegetação mais de campo mesmo, de vegetação rasteira, a gente também observa aqui nesse perfil de solo, que é um solo geralmente raso, também justamente por isso que não tem árvores, né, que árvores necessitam de um solo mais profundo para desenvolver raiz. Então nós temos aqui um perfil de solo mais raso, e dependendo aqui desse campo, pode ser um campo úmido ou um campo seco, né, também dependendo dessa proximidade do lençol freático da superfície. Então, gente, é muito importante a gente saber reconhecer essas formações vegetais
que tem no bioma cerrado para poder então encontrar água, né? Ou pelo menos encontrar água com mais facilidade, porque se você tiver que cavar, por exemplo, aqui no cerrado, no meio desse cerrado denso, um cerrado típico, você vai ter que cavar muito para chegar nessa água. Ao passo que se você andar aqui numa vereda, num campo úmido ou numa mata de galeria, essa água vai estar muito mais acessível. Para a gente entender um pouco melhor sobre esses tipos de vegetação no cerrado, a gente pode listar 3 fatores que são determinantes para esses tipos de vegetação. O primeiro deles é a luminosidade, ou seja, a tolerância a sombreamento. O segundo aspecto é a fertilidade do solo. E em terceiro, nós temos a capacidade desse solo de drenar água ou de acumular água. Então, a combinação desses 3 fatores, luminosidade, fertilidade e presença de água no solo, vai determinar cada um desses tipos de vegetação que ocorre no bioma cerrado. Então, por exemplo, quando a gente olha para uma mata ciliar ou uma mata de galeria, como é que é a relação desses fatores, nós observamos uma fertilidade alta, ou seja, um solo com muita matéria orgânica, e isso favorece o desenvolvimento então dessas espécies arbóreas. Nós observamos também uma luminosidade baixa, ou seja, um ambiente florestal com muita sombra, então precisam ser espécies adaptadas a crescer em ambientes sombreados. E nesses ambientes nós observamos também uma alta presença de água, né? Um solo pouco drenado, saturado em água. Quando a gente compara com a mata seca, olha como é que essa relação muda. Nós também temos uma fertilidade alta, né? Um solo calcário, rico em matéria orgânica também. Também observamos uma luminosidade baixa, né? Também é um ambiente florestal, sombreado. A diferença aqui na mata seca é que essas árvores elas são decíduas ou semidecíduas, ou seja, elas perdem as folhas durante a estação seca, justamente porque nesse solo há baixa saturação hídrica, né? Um solo bem drenado que acumula pouca água. Então, ao contrário da mata ciliar ou mata de galeria que permanece verde durante o ano todo, porque tem água ali em abundância no solo, próximo da superfície, nas matas secas a presença de água ela é baixa. Quando a gente olha aqui para um cerrado sentido restrito, uma formação savânica do bioma cerrado, a gente percebe uma fertilidade baixa, né? São solos mais pobres em nutrientes, mais pobres em matéria orgânica, geralmente ácidos. A gente observa uma luminosidade alta, ou seja, porque é uma formação mais aberta, então são espécies, são plantas que precisam de muito sol, de muita luz para se desenvolver. E nesse ambiente já a gente também percebe uma baixa disponibilidade de água, ou seja, a água está lá embaixo do subsolo, ela está muito profunda. Então é aquilo que eu falei, se você for cavar aqui num cerrado como esse aqui para encontrar água, você vai ter que cavar muito. E aí não vai compensar, né? O esforço que você vai fazer para cavar esse buraco até achar água, né? Ainda mais falando de uma situação de sobrevivência, não compensa. Aqui nas veredas, né? Aqui já é o contrário, né? Olha só, nós temos uma fertilidade baixa, também não é um solo muito fértil, uma luminosidade alta, porque também é um ambiente bastante aberto, e uma saturação hídrica alta. Quando a gente anda numa vereda, a gente está andando o tempo todo aqui dentro da água, né? O lençol freático que ele está bastante próximo da superfície, então é um ambiente saturado em água, com espécies adaptadas a crescerem e se desenvolverem nesse ambiente saturado em água, como aqui diversas gramíneas e os famosos buritis. Todo mundo escuta falar que o buriti ele é um indicador de água, e isso é verdade. Onde você for que tiver um buriti,
pode ir lá que vai ter água perto desse buriti. Então ele sim é um indicador de presença de água, né, próximo ali na superfície do solo. E por último, quando a gente olha para uma vegetação campestre, ou seja, aquela vegetação onde não tem árvores, né, um ambiente onde predominam então espécies arbustivas e herbáceas, a gente vê que nessa relação do Fla, né, só lembrar aqui do Flamengo, né, fertilidade, luminosidade e presença de água, tem uma fertilidade baixa, uma luminosidade alta, porque é um ambiente bastante aberto, e a presença de água ela vai variar. Vai variar por quê? Dependendo então do relevo. Por exemplo, se a gente pega aqui nesse morro, essa parte aqui mais inclinada, aqui vai ter um solo seco. Né? Aqui vai ter um solo seco. Tanto que a gente vê aqui nessa figura que o mato aqui, as gramíneas, ela está com um verdinho mais apagado. E ao passo que aqui nessa planície, né, nessa parte mais plana aqui, o mato está mais verdinho. Então aqui tem um solo úmido, né, justamente porque a água quando chove, ela vai escorrer aqui nessa parte inclinada e vai se acumular aqui nessa parte mais plana. Então é importante isso, a gente saber fazer essa leitura do relevo, do ambiente onde a gente está, né, e observar a vegetação. Então se eu cavar aqui, provavelmente eu vou encontrar água. A água vai estar bastante próxima aqui da superfície. Então, quando a gente está andando no bioma cerrado, a gente se depara com situações como essa. Né? O bioma cerrado, então, ele é um mosaico de diferentes tipos de vegetação, como eu mostrei para vocês, e cada uma desses tipos de vegetação ou tipos de fitofisionomia, ela vai ocorrer então, dependendo desses três fatores: fertilidade, luminosidade e presença de água no solo. Então aqui a gente pode ver, por exemplo, uma vegetação campestre, né, onde aqui predominam mais o extrato arbustivo, então é uma parte mais seca. Aqui em cima aqui desse morro já tem uma vegetação savânica, né, são árvores mais espaçadas, né, entre esse extrato graminoso. E aqui nessas grotas a gente já percebe uma vegetação florestal, né? E percebam a diferença de cor, né, dessa vegetação. Olha como é que a vegetação florestal está bem mais verdinha do que aqui na formação savânica ou campestre aqui do cerrado. Então onde é que você vai achar água? É muito mais provável de você achar água aqui nesse ambiente, né, nessa floresta, nessa mata. Né, aqui, como vocês podem ver nesse relevo aqui, tem algumas grotas, que é justamente onde a água vai escorrer e vai acumular nessas grotas, e é onde essas árvores, então, elas podem se desenvolver. Então, é preciso, né, é importante saber fazer essa leitura do ambiente quando a gente está andando no cerrado. Vejam esse outro exemplo aqui. Isso aqui é uma cachoeira, né? Tem uma cachoeira aqui. Isso aqui é ali na Serra da Canastra. E percebam como é o relevo aqui desse ambiente. Olha como é que está inclinado aqui em cima. Como é que essa água vai escorrer para ela brotar e nascer aqui formando essa cachoeira. Então quando chove, a água ela vai escorrer aqui dessa parte mais alta e ela vai vindo acumulando aqui nessa grota. E aí vai aflorar, formando uma cachoeira e vai dar origem então, a um curso de água que vai correr para algum rio. Então, olha como é que a vegetação aqui em volta, né, perto aqui dessa grota, aqui dessa cachoeira, está muito mais verdinha do que lá em cima. Então, muito importante a gente aprender a fazer essa leitura do ambiente, né, dos diferentes tipos de fitofisionomias que tem no bioma cerrado. Bom, e como eu falei, né, do buriti, nós também temos uma série de plantas, né, que são indicadoras de água. Então, não só como o buriti, temos várias outras, né? Temos a buritirana, que é essa palmeirinha aqui, também parente do buriti, mas é uma palmeirinha mais baixa, de menor porte do que o buriti, também só ocorre onde tem água.
Temos as quaresmeiras, né, as famosas quaresmeiras, são plantas bastante usadas no paisagismo, elas chamam bastante atenção também, principalmente quando elas estão em época de floração, tem essas flores rosas que chamam a atenção de longe. Então, saber reconhecer, né, as diferentes plantas, as diferentes espécies que tem no cerrado também vai facilitar, né, a gente a encontrar água aqui nesse bioma. Bom, e para finalizar essa parte, né, sobre vegetação, né, tipos de vegetação e água, eu trouxe aqui também alguns exemplos de algumas plantas, né, que podem ser usadas, né, no mato em situações de sobrevivência, pelo menos para aliviar a sede, né? E uma delas é essa aqui, a cana do brejo, né, que é esse gênero Costus. É uma planta que ela ocorre em solos úmidos, né, como o próprio nome diz, cana do brejo. Ela não é parente da cana, né, não tem nada a ver com a cana, mas ela pode ser consumida de forma semelhante à cana. Então você pode cortar aqui esses colmos verdes e descascar, né, descascar com uma faquinha e mascar essa cana, né, mascar esse colmo. E ele vai te dar, então, ele é bastante rico em água, é um tecido vegetal tenro, né, bastante rico em água, e você vai poder então aliviar a sua sede, né, com essa planta. Geralmente ela ocorre em terrenos úmidos, mas onde a água não está disponível, né, onde não tem uma água limpa ali para consumo imediato. Então fica a dica, é uma planta bem interessante, né, quando a gente acha no campo, aí em situações de sobrevivência. Ela tem essa inflorescência avermelhada aqui na ponta, que facilita bastante a sua identificação. Uma planta bastante fácil de reconhecer, né, só bater no olho aqui, vendo alguns aspectos sobre ela, a gente consegue reconhecer essa planta, né? Não tem muitas plantas parecidas com essa espécie, não. Então fica a dica aí da cana do brejo. Uma outra planta interessante que a gente tem no bioma cerrado é a Voquisia elíptica, conhecida como pau doce. Essa aqui o pessoal gosta de fazer piadinha, mas não é que esse pau é doce, tá? Ele, na verdade, ele é um pouquinho azedinho, né? Adstringente. É uma planta que ocorre nas formações mais abertas do bioma cerrado, como o cerrado típico, né, o cerrado denso. E ele tem essas flores, né, essas inflorescências amarelas que também chamam a atenção de longe. É uma planta bastante comum no cerrado. Ela tem um fruto do tipo seco, ou seja, um fruto que não tem polpa, é um fruto seco que tem sementes que são dispersas pelo vento. Mas essas flores, elas são bastante fáceis de reconhecer, né? Tem esse amarelo bastante vibrante. E essa planta, né, ela é usada também para aliviar a sede, né? Aliviar a sede. Basta você pegar um desses raminhos aqui mais novos, quebrar e mascar, né? Nisso que você masca, né, a casca, né, dessa planta, ela é azedinha, então isso vai te fazer salivar. Então isso também vai aliviar a sua sede, né? Principalmente no ambiente árido. Realmente, né, essa planta é uma espécie que prefere ambientes mais secos, né, mais drenados, como o cerrado típico, onde não tem água, né, disponível com facilidade. Então, se você estiver num local como esse, né, o sol quente ali está rachando, masca essa plantinha aqui, né, não precisa engolir, é só mascar mesmo, que isso já vai te fazer salivar e vai aliviar um pouco sua sede. Uma outra dica também que a gente usa em trabalhos de campo, né? Eu faço muito trabalho de campo, e às vezes a gente está num local que realmente está longe de qualquer curso de água, o sol quente ali no cerrado, usar as hastes, né, das gramíneas, né, dos capins. Aqui basta lembrar daquela figura ali do caipira, né, que está sempre com um matinho na boca. Aquilo ali tem um motivo para aquilo, né, que é justamente isso, de aliviar a sede. Então, quando a gente pega uma gramínea, né, quando ela está principalmente com inflorescências, né, com essas espiguetas aqui, você pode puxar
né, esse raminho, tem algumas gramíneas, alguns capins que essa espigueta ela solta com facilidade, e você pode mascar aquele como, né, aquela parte verdinha ali, tenra, né, aquela parte mais novinha. Isso também vai aliviar a sua sede. Aqui a gente só tem que fazer uma ressalva, porque tem que tomar um certo cuidado, né, ao colocar qualquer coisa na boca, né, com risco de contaminação, né, por fungos, bactérias. Então, de preferência, né, nunca peguem nada que esteja exposto ao vento, né? Sempre que você tiver achar uma plantinha, mesmo a cana do brejo ou essas hastes dos capins, tentem descascar, né? Peguem aquela parte mais tenra, mais molinha, que está ali com aquele tecido mais novinho, para você colocar na boca, né? Isso diminui então esse risco de qualquer contaminação que pode ter. Mas também, né, pensando em termos de sobrevivência, é uma estratégia que a gente pode usar, né, dependendo do ambiente que a gente se encontra. Um outro grupo de plantas muito interessante, essas sim, elas são plantas realmente muito especiais, que são as palmeiras. As palmeiras, para vocês terem uma noção, elas são consideradas plantas sagradas por muitos povos tradicionais de várias partes do mundo, justamente porque elas têm 1001 utilidades, né? Das palmeiras tudo se aproveita. Então, desde os frutos, né, os frutos aqui no Brasil, todos os frutos de palmeiras, eles são comestíveis, as palmeiras brasileiras. E é interessante porque esse frutinho, né, da mesma forma que o coco verde, aquele coco verde da Bahia que tem água, os coquinhos, né, os coquinhos das palmeiras do cerrado, quando eles estão verdes, eles também têm água, né? Se você pegar um coquinho desse aqui, como é o coquinho catolé, quando ele está bem verdinho ainda, você morder, ele ainda vai ter água, né? O endosperma líquido, né, que é aquela parte branquinha lá que a gente come do coco, ele ainda vai estar líquido, ainda não vai ter formado a castanha. Então também fica a dica, né, de como aliviar a sede andando no cerrado. E as palmeiras têm também o palmito, né? Como a gente pode ver aqui, essa aqui é aquela palmeira Jussara, a Euterpe edulis, também conhecida como açaí do cerrado, é o mesmo gênero do açaí. São palmeiras que ocorrem em formações florestais do bioma cerrado, também em solos mais úmidos, mais saturados em água, e que tem um palmito delicioso, né? Um palmito muito saboroso. E inclusive essa palmeira que ela está em risco de extinção justamente pela extração exagerada desse palmito, é importante falar isso, né? Tanto que essa palmeira aqui, para a gente conservar ela, a gente precisa plantar, né? É uma palmeira muito interessante para a gente fazer plantios de recuperação, né? E também plantios comerciais, né, para atender esse mercado. E as palmeiras, gente, quase todas as palmeiras, elas têm palmito. Elas têm palmito, que é aquela parte mais tenra, né, mais novinha ali, com aquele tecido vegetal ainda mais mole, que você consegue mastigar, né? Você consegue se alimentar daquilo ali. E é um tecido bastante rico em água. Então fica a dica também, né, se vocês acharem uma palmeira, vocês podem aproveitar de tudo dessa palmeira, né? Se ela tiver com frutos, vocês podem aproveitar tanto os frutos verdes quanto maduros. Vocês podem aproveitar o palmito, né? Vai ter que descascar, né? Tem algumas palmeiras que vai ter um palmito pequenininho, outras vai ter um palmito maior, né? Outras que você vai ter que derrubar a palmeira, outras tem palmeiras que dão touceira, então você não precisa cortar a planta toda, você vai tirando uma touceira ali, vai deixando a outra. Então, mas tem que descascar, né? Você tem que estar acompanhado de alguma ferramenta, um facão, por exemplo, para poder descascar, né, esse palmito, né? Tirar essas partes mais fibrosas, né? Evitem comer partes das plantas muito fibrosas, que isso não vai fazer bem, né? E vai achar aquele palmito, né? Aquela parte mais molinha. E sem falar que as palmeiras também servem para abrigo,
né? As folhas das palmeiras são muito utilizadas para fazer abrigo. Basta a gente olhar também, né, as casas aí dos povos tradicionais, eles usam muito as folhas de palmeiras, né, para proteger ali da chuva. Elas dão uma boa cobertura contra a chuva. Uma outra planta bem interessante também da gente encontrar no campo em situações de sobrevivência é a taboa, né, da espécie Typha dominguensis. Essa aqui não é uma planta nativa do bioma cerrado, ela na verdade é uma planta exótica, mas que ela já se espalhou por todo o Brasil, né? Ela ocorre geralmente em áreas brejosas ou em beiras de lagoas, e muitas vezes onde a água é muito eutrofizada, né? Ou seja, é uma água que não é própria para consumo, né? Para você consumir uma água dessa aqui, você vai ter que fazer um tratamento, né? Aí já entra um outro aspecto, né, de fazer tratamento da água, o filtros, fervuras, uso de cloro, aquelas pastilhinhas de cloro para você poder descontaminar essa água. Mas se você, né, estiver andando no mato e achar se deparar então com um campo, né, de taboa, ela também dá um palmito, né? Também é uma planta muito interessante, né? Também é considerada uma punk, né? Uma planta alimentícia não convencional. E ela também tem um palmito, né? Um palmito, um tecido tenro, né, rico em água, que você consegue mastigar ali in natura, né, naturalmente. Você consegue mastigar, também é um tecido bastante rico em água. Você tem que puxar ela pela raiz, né, tem que puxar a planta inteira e vai descascando. Descasca, vai descascando, tirando as folhas mais velhas, mais fibrosas, vai descascando ali até você chegar aqui nesse palmito. É uma planta interessante também que ela tem esse pólen, né, essa inflorescência dela aqui tem esse pólen alaranjado, que ele também é comestível, né? Esse aqui também é bem interessante. Isso aqui é uma fonte de proteína, né? Pólen é uma fonte de proteína, então você pode também utilizar, né, em situações de sobrevivência. Então é uma planta bem interessante de se encontrar. Bom, também temos cactos, né? Temos diversas espécies de cactáceas, de cactos no cerrado, que são plantas então que têm folhas modificadas, que são adaptadas para acumularem água. Então, ao invés de folhas, né, essas plantas possuem um caule, né, entumecido que acumula água. Então, caules, né, os cactos, eles também podem ser usados como fonte alternativa de água. Se você pegar aqui, por exemplo, um mandacaru, ou essa outra espécie de cacto aqui que tem no cerrado, esses cereus, se você pegar um tecido mais jovem, né, sempre procura os cladódios, né, o termo técnico é cladódio, mais jovens desse cacto, ele vai ser rico em água. Então você também pode descascar, né, tem que descascar e cuidado com esses espinhos, né? Todas as cactáceas, elas têm muitos espinhos. Então descasca, né? Tira, vai descascando essa parte mais fibrosa, rica em espinhos, e você também consegue, né, mascar ou cortar fininho ali com uma faquinha e morder, né? Também vai aliviar a sua sede, também é uma fonte de água. Então também é bem interessante, né, encontrar cactáceas, que geralmente ocorrem então em áreas mais secas, né, em terrenos pedregosos, em terrenos mais áridos do cerrado, com solo rochoso, a gente encontra esses cactos. Bom, e por último, né, uma fonte óbvia de água que a gente tem no cerrado são justamente os seus frutos, né, os frutos carnosos, que possuem então tecidos entumecidos, ricos em água, ricos em nutrientes. Só que dos frutos eu vou falar para vocês na próxima aula, porque tem muita coisa para falar aqui sobre essas espécies. Beleza, gente? Então é isso. Aguardo vocês na próxima aula.